dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei. Como que vocês estão, galáxias? Então, queria compartilhar esse tema do vídeo, enfim, até uma coisa pessoal também, né? Não é só uma coisa, enfim, não é só uma coisa que a gente vê na internet, né? Tipo, eu quero falar sobre manifestação, porque era uma coisa assim, que, eu vi na internet um tema, achei bonitinho e decidi falar. Não. É uma coisa que eu estou vivendo, que eu vivo todos os dias, desde que eu comecei o meu trabalho com terapias holísticas. Ai, pera. E a manifestação é uma coisa muito real, é muito real mesmo. Por mais que você não acredite, a gente manifesta sim aquilo que tá dentro da gente. Porque a nossa energia, né, ela é transformada em emoção e aquilo que tá dentro também está fora, sabe? Isso é muito real, isso é muito... Você não precisa de muita coisa pra ver isso, né? E durante os meus primeiros anos estudando espiritualidade, eu briguei com a lei da atração. Eu ficava falando pras pessoas, ai gente, vocês estão viajando, sabe? Tipo, eu fazia, mas não acreditava. Mas é porque eu não entendia que não adianta só você escrever num papel que você é próspero. Você tem que agir como uma pessoa próspera, você tem que sentir que você é próspero. O papel, ele é só um auxílio para você colocar aquilo que você escreveu dentro de você. Mas não é ele que transforma o seu interior, é você mesmo. Então, para você ser uma pessoa próspera, não adianta você acordar 5 horas da manhã, escrever e, enfim, ver os melhores podcasts de prosperidade, os melhores coaches. Não, você tem que mudar a sua energia primeiramente para conseguir mudar seus pensamentos, para conseguir mudar a sua energia, para conseguir mudar o seu corpo e assim expandir para fora, entende? Então eu vou contar até um relato pessoal. O que acontece? Eu, durante muito tempo, eu não atraía clientes para terapia holística por vários motivos. Primeiro era a falta de experiência mesmo, falta de estudos, porque assim, você pode concluir um curso e aprender tudo que aquele curso está falando, mas se você não tiver experiência com terapia holística, se você não viveu uma experiência, você não vai atrair clientes, porque muitas das vezes os clientes que você atrai, eles estão com problemas pelos quais você já passou, a maioria deles. Então, a espiritualidade, ela não faz nada por acaso, então ela te prepara primeiro para depois você receber. Então, esse momento de estudos é muito importante, fazer um reiki para poder limpar realmente as energias que não combinam mais com você. Essa questão de limpeza é muito essencial, né? Até porque a gente tem uma catarse e através da catarse a gente encontra várias coisas que estavam dentro da gente que a gente não sabia, sabe? E que não combinam com a gente e que a gente vai jogando pra fora. Então não adianta você que quer trabalhar com terapia holística não passar por isso, sabe? Tipo, enfim. Então, eu, além de não ter experiência, eu vivi momentos muito turbulentos, assim, sabe? Eu era uma pessoa muito ansiosa e não que hoje, né, eu não seja, mas eu consegui. Porque assim, emoções, gente, sinto muito te dizer. Você pode ser a Monja Coin se você quiser, mas emoções. Tanto. Eu não gosto de falar só positivos e negativos, né? Porque enfim. Mas tanto emoções mais de ansiedade, depressão, tristeza, existem e vão continuar existindo. Entendeu? Mas a Monja Coin, ela não tem estresse, ela não sei. Gente, ela vive numa montanha isolada de todas as pessoas, com um monte de funcionário trabalhando para ela. Então é óbvio que ela não vai se estressar.
Aí até eu, gente, juro. Pô, não dá, entendeu? Tipo, não adianta você, né, se comparar com uma pessoa que vive numa montanha. Se eu vivesse numa montanha isolada do mundo inteiro, eu também não ia me estressar, não, gente, juro. Te falar um negócio, hein? Enfim, voltando ao assunto. É, por mais que a gente estude espiritualidade, a gente tem essas questões, a gente tem esses problemas, porque nós somos seres humanos e a gente veio pra cá pra poder aprender a lidar com esses problemas, entendeu? Então eu sempre fui muito ansioso. Logo então, eu não conseguia ganhar dinheiro através de trabalhos que é, que não exigissem tanto esforço, que não exigissem tantos conflitos. Eu não conseguia arrumar. Eu podia tentar, gente. Tentei arrumar emprego em loja, tentei atrair clientes com terapia, tentei fazer coisas que ganhar dinheiro com trabalhos que não me exigissem tanto estresse, tanto esforço, assim, de... E aí eu só consegui realmente encontrar emprego em restaurante. E quem trabalha em restaurante sabe como é o caos de trabalhar em restaurante. Então, eu nunca trabalhei com outra coisa. Óbvio, né? Tipo, tem meu trabalho de cantor, de ator, enfim, essas coisas. Que também tem um estresse, mas não nada comparado a trabalhar num restaurante. Então, eu não conseguia e eu não entendia o porquê. E aí agora eu entendo o que aconteceu. Para quem não sabe, trabalhar num restaurante realmente é muito estressante. Eu amo trabalhar com público, mas realmente assim, você tem que estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. O que é ótimo para uma pessoa ansiosa, o que foi ótimo para mim, porque eu me curei de uma certa forma. Porque na, eu já tinha ansiedade, se você, né, parando pra analisar, depois que eu comecei a fazer terapia, eu percebi que eu tinha ansiedade desde criança, porque eu comecei a lembrar de quando eu ia pra escola, eu não gostava de tomar café da manhã, eu sentia enjoo e eu sentia vontade de vomitar. E depois eu fui compreender, eu senti um frio na barriga assim, e às vezes até tipo uma dorzinha no peito, só que eu achava que isso era comum, era normal, sabe? E eu ficava horas sem comer. Sei lá, eu acordava às 5 da manhã, uma criança, né? De, sei lá, 8 9 anos. Acordava às 5 da manhã e eu só ia conseguir comer na hora do lanche da escola, que geralmente era 9 horas, 10 horas, e mesmo assim era aquela sensação, aquela vontade de vomitar, enfim. Era horrível, sabe? E eu não entendia que aquilo era uma ansiedade, porque naquela época a gente não tinha tantas informações a respeito. O que é muito louco, porque a ansiedade é um tema que está sendo mais falado, sei lá, nos últimos 10, 11 anos. E a Bíblia já falava sobre a ansiedade, né? Jesus já falava sobre a ansiedade, isso é muito doido. Enfim, então eu não sabia que eu era uma criança que tinha ansiedade, né? E aí logo depois que eu fui crescendo, sem o tratamento adequado, essa ansiedade piorou, né? E na pandemia, que foi o momento onde todo mundo estava trancado dentro de casa, eu já estava trancado dentro de casa há um ano antes da pandemia. Um ano antes eu já estava trancado dentro de casa já. Então, eu fiquei trancado durante muito tempo dentro de casa, entendeu? Então minha ansiedade piorou. Eu não via ninguém. Fiquei pelo menos, mesmo depois dessa questão de voltar, né, a ter vida social, enfim, eu fiquei 4 anos trancado dentro de casa, entendeu? Então, assim, eu não via ninguém, não falava com ninguém, me afastei de todos os meus amigos, essa ansiedade piorou, consequentemente. E foi isso, entendeu? E aí eu comecei a perceber que existia um problema. E aí, quando eu consegui começar a trabalhar, foi em restaurante. Eu trabalhei em pelo menos 3 restaurantes nos últimos anos. E era aquele caos, né, gente? E eu gosto, de uma certa forma, de trabalhar com isso, porque, né, eu gosto de trabalhar com o público, mas vocês sabem que é aquele caos, tem briga, tem discussão, você faz mil coisas ao mesmo tempo, você tem que resolver mil problemas de uma vez.
atender, às vezes você tinha que atender 15 mesas em uma só vez, sozinho, porque você não podia contar com seu amigo, porque ele também estava atendendo outras 15 mesas. Então era uma situação complicadíssima e eu queria mudar isso, né? E eu não entendia, eu falava, gente, não é possível que eu não consiga trabalhar de uma outra forma, até que eu comecei a estudar sobre a lei da atração e comecei a utilizar a lei da atração na minha vida. E eu percebi que eu precisava mudar, se eu quisesse atrair alguma coisa que eu gostaria de trabalhar, uma coisa mais calma, eu teria que mudar o meu interior. Porque se você é uma pessoa ansiosa, você vai trabalhar em lugares onde você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se você é uma pessoa estressada, nervosa, você vai ter que trabalhar em lugares que vão testar a sua calma, testar a sua paciência. Então você vai encontrar pessoas estressadas também, vai encontrar trabalhos que te estressem mais ainda, entendeu? Então, se a sua cabeça é um caos, o seu trabalho também vai ser um caos, os amigos que você tem vão ser um caos, o lugar onde você frequenta vai ser sempre um caos, entendeu? Então, hoje eu consegui um trabalho que me representa, que eu gosto, né? Que é um trabalho mais calmo no escritório. Além disso, também tem as terapias holísticas. E aí eu percebi que para eu conseguir esse trabalho, eu precisei mudar o meu interior. Eu precisei agir com mais calma. Eu precisei fazer trabalhos terapêuticos que me exigissem essa calma. Meditações, enfim, muitas coisas para que eu conseguisse atrair essa calma e atrair aquilo que é bom pra mim, aquilo que combina comigo. Então, mesmo que eu quisesse hoje em dia trabalhar nesse ambiente de caos, eu não iria conseguir, porque a minha energia já é outra, meu padrão já se tornou outro. Entendeu? Eu tinha muita pressa pra tudo. Então o que aconteceu? Eu consegui um trabalho que fazia eu ter que ter pressa pra fazer tudo, pra acordar, pra poder chegar e, enfim, e um monte de coisa, exigisse esforço e, enfim, eu vivia na pressa. E hoje, com esse trabalho, né, interiorizado que eu fiz, consegui mudar meus padrões, meus pensamentos, na minha energia e tudo se encaixou. Então aquilo então eu consegui atrair aquilo que hoje ressoa comigo, que talvez alguns meses atrás não ressoava. Então, basicamente é o seguinte, Johnny, por que você tá falando da sua vida? Ninguém se importa. Enfim, eu gostaria de dizer que se você quer utilizar a lei da atração da sua vida, se você quer conquistar alguma coisa, se você não consegue realizar os seus sonhos, é porque talvez você esteja distante dele. Johnny, já sabemos. Ok, vamos explicar de forma mais detalhada e com calma. Se você tem dificuldade de realizar os seus sonhos, dificuldade de alcançar aquele objetivo, é porque você não está ressoando com aquilo. E como que a gente faz para ressoar com aquilo? A gente vive aquilo. Então, se eu quero ser uma pessoa próspera, não adianta eu ficar dormindo até meio-dia. Não adianta eu acordar e não fazer nada para prosperidade. A minha ex-patroa, que trabalhava no restaurante, maravilhosa, ela me falou uma coisa muito incrível no meu último dia, que é: se você agir no raso, você não atrai a prosperidade. Pra gente ter prosperidade, a gente tem que ir fundo. Então, não tem que pegar uma coisa e só fazer por, só mais um dia, só vou fazer. Não, tem que ir a fundo. Porque o mais ou menos não serve pra nada. O morno não serve pra nada. Ou é quente ou é frio. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. E é isso, entendeu?
E eu achei isso muito interessante. Então não adianta você querer ser próspero se você acorda e a primeira coisa que você faz é entrar no Instagram, no TikTok, ficar se comparando com os outros, acordar meio-dia, não se alimentar direito, se envolver com pessoas que, cara, tem 25, 30 anos e agem como se tivessem ainda com 15, com 18, sabe? Que acordam meio-dia, que vão pra balada todo final de semana, que não tem responsabilidades, sabe? Então não adianta a gente agir dessa forma e querer ter a prosperidade, querer ter aquilo que a gente tanto sonha. A gente tem que ir atrás dos nossos objetivos. Então, o que eu posso fazer para poder realizar o meu sonho? Eu vou acordar cedo, eu vou fazer um curso sobre aquilo, eu vou pesquisar coisas que tem a ver com aquele tema que eu quero atrair, eu vou viver aquilo, eu vou assistir vídeos, vou seguir pessoas que são já aquilo, sabe? Tipo, se eu quero montar uma padaria, o que eu preciso fazer pra montar uma padaria, gente? Eu vou acordar meio-dia? Não, eu vou acordar cedo, vou fazer minhas práticas, vou estudar o negócio da padaria, vou seguir pessoas no Instagram que já tem sua padaria, vou pedir conselhos, vou pesquisar temas que falem sobre padaria, vou mudar a minha essência, a minha vida vai girar em torno daquele tema. Eu vou viver aquele tema para que eu consiga realizar. Entendeu? Não adianta a gente querer uma coisa e agir pelo mais ou menos. Ou é totalmente ou não é, porque senão a lei da atração ela não funciona. Entendeu? E o nosso tempo, existe o presente, passado, futuro na vida normal, né? Porém, existem estudos que dizem que a gente tá vivendo tudo ao mesmo tempo. Então a gente tá vivendo o passado, o presente e o futuro tudo ao mesmo tempo. Então, a lei da atração ela funciona assim, ela não enxerga você por aquilo que você diz, ela enxerga por aquilo que você é. Então não adianta você ficar recitando palavras se você não é aquilo, se no seu cotidiano você não vive aquela realidade, entendeu? Então, se você quer ser próspero, você não tem que só falar, eu sou próspero. Não, você tem que ser próspero. Você tem que acordar se sentindo uma pessoa próspera. Você tem que agir como uma pessoa próspera. Você tem que viver a prosperidade nos pequenos atos. E assim você vai conseguir fazer a lei da atração funcionar na sua vida. Entendeu? Então, se você quer mudar, porque acho que já passou, né, da hora da gente mudar, sabe? A gente tá muito tempo já só na programação, só procrastinando. Tá na hora da gente realmente ir em busca daquilo que a gente quer e realizar aquilo que a gente quer. Então é isso, meus caros amigos. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse é um tema muito vasto e profundo, mas eu vou encerrar para não ficar um vídeo muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha com quem você acha que tem que compartilhar e vamos viver em busca da nossa prosperidade, daquilo que a gente quer. Não ficar parado, não deixar com que o sistema paralise a gente, entendeu? Então já começa hoje já, se você quer começar já, você já muda sua vida. Ai, mas eu tô assistindo esse vídeo, sei lá, são meio-dia que eu acordei agora, ou sei lá, 8 horas da noite, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Enfim, planeja, antes de dormir você planeja tudo que você quer fazer no seu dia seguinte. Pega pelo menos 2 horas do seu dia seguinte. Ai, mas eu não tenho tempo, gente. Se você acordar alguns minutos antes e dormir, enfim, alguns minutos depois do acostumado, se você só nem precisa de tudo isso, se você só planejar o seu dia, já muda tudo. Porque, por exemplo, eu achava que eu acordava às 7 para ir trabalhar, né? E eu pegava a van 8h30. Eu achava que era impossível fazer as práticas porque parecia que a hora passava rápido e não dava tempo. Mas na verdade foi só falta de planejamento, porque eu peguei 20 minutos dos meus primeiros minutos do dia, né? E fiz as práticas e ainda me sobrou um tempão. Então, às vezes não é falta de tempo, às vezes é porque você tá perdendo muito tempo fazendo coisas que não te agregam nada, tipo ficar vendo reels no Instagram, no TikTok, no Facebook, enfim. Então,
nada do que uma coisa bem planejada. Então pega pelo menos assim 2 horas do seu dia, quando você chegar do trabalho, enfim, e já começa a estudar sobre negócios, começa a atrair aquilo que você quer, sabe? Começa a pesquisar como montar meu próprio negócio, como, sei lá, como fazer tal coisa, como fazer a viagem que eu tanto quero, sabe? Já vai se planejando todos os dias. Se a gente pegar um pouco de tempo, esse pouquinho de tempo, essas 2 horas, você já transforma a sua vida, entendeu? Então é isso, gente. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Quem quiser uma consulta é só falar comigo e até a próxima.